Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de conhecimento, interpretação de texto, história, aqui em nosso canal. A nossa aula de hoje é sobre a criação. Esse é o título da nossa aula de hoje. A criação. A criação. O que é isso? O que é a criação? De acordo com o livro do Gênesis, conforme Gênesis, e tudo se fala de acordo conforme. Quando você não tem certeza, não sabe de alguma coisa, você joga para alguma coisa. Joga para cima do juiz, do médico, conforme o juiz, conforme o médico, conforme eu ouvi, conforme eu li. Então, Gênesis. Conforme Gênesis, de acordo com Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3. Gênesis 1, de 1 a 3. A criação. Olha o que eu estou dizendo. De acordo com Gênesis, conforme Gênesis. Vamos ver o que diz a criação em Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A criação. Isso aqui é a criação? Não. Por que não é a criação? Porque está dizendo que a terra já existia. As águas já existiam. O abismo já existia. Então não é a criação. Perceberam que isso aqui não é a criação? Então Gênesis não está falando nada sobre a vida, sobre a criação. Tudo bem? Quando você interroga um teólogo, diz assim, mas quando Moisés escreveu o Gênesis, por exemplo, que foi, segundo a Bíblia, foi Moisés que escreveu o Gênesis, não existia tinta nem caneta, não existia nada disso, nem papel. Em que ano foi que Moisés, segundo a Bíblia, olha de novo, Moisés escreveu o Gênesis? Foi há 1560 anos. Olha só, 560 antes de Cristo, antes da nossa era comum. Ou seja, ontem praticamente. Entendeu? Então como é que aí você vê em Gênesis, vê um vazio que tem. Já até existiu, então isso não é o início, não é o começo, não é a criação. Sabe por quê? Outro dado importante aqui, ó. Olha só. Isso aqui foi... Essa fotografia aqui, tá vendo aqui? É Melquisedeque. Esse senhor que está aqui recebendo o dízimo de Abraão, rei Melquisedeque, rei Abraão. É nessa época. Isso aqui foi naquela época de Moisés. Tudo por ali. Tá? Ou seja, 1500 anos esses homens já estavam por ali. Olha a roupa deles. Então, isso aqui não é a criação. Olha só. Olha a diferença de 1500 anos, quando Moisés escreveu Gênesis, que diz que a terra já existia, mas nem tinha tinta, nem tinha papel, não tinha caneta. Olha só. De acordo com a ciência, esse homem aqui, ó, Australopiteco, foi o primeiro homem que os pesquisadores encontraram há 3.500 milhões de anos. O último homem da nossa era, que deu a nossa modernidade, a nossa civilização, foi esse homem aqui, o Homo sapiens. Quantos anos tem? 300 mil anos. O Homo sapiens tem 300 mil anos. Ele já está praticamente evoluído, ó. O Gênesis foi escrito agora, há 3.500 anos.
é neném, recém-nascido. Como é que vai dizer que Deus escreveu, que Deus criou a terra, a serra? Já existia tudo isso em Gênesis, pode ler lá. Está tudo criado. Aí ele cria a figura do homem. Olha só. Diz que Deus criou o homem ali em Gênesis dizendo. Mas o homem já existia aqui, o homem já existia, não é só o homem, todas as espécies já existiam. Algumas espécies foram se evoluindo, vão se evoluindo a cada tempo, a cada dia. Então, senhoras e senhores, esse livro que aqui, ó, não é criação nenhuma. Por isso o meu título aqui, A Criação. Os senhores vão conhecer agora o que é a criação. Eu vou mostrar para os senhores, na vida real, o que é a criação. Eu trouxe já aqui, estão vendo aqui esse cenário? A criação. Vamos para a criação. Eu trouxe aqui, ó, 8 células. 8 células, tá? Eu coloquei aqui 8 células, aqui, para os senhores verem. Aqui são 8 células. Olha lá. 8 células. Tá vendo? Vou colocar aqui, nesse embrião. Aqui eu tenho um útero. É onde vai receber essas 4 células. Cada útero desse vai receber 4 células. E vamos ver como isso vai se proceder. Qual é a base? O que é a mãe? O que é uma mãe para gerar, receber essa célula? Existe um corpo. Assim como eu fui gerado no útero de minha mãe, cada um de vocês também, todas as espécies também, precisa de um útero para ser gerado. Recebe uma célula masculina ou feminina. Não importa que espécie que seja. Isso é o começo da vida. Eu tenho aqui, vou colocar aqui primeiro, vou tirar aqui dessa colher, onde eu botei as 8 células, tá? E vamos colocar aqui, isso aqui é a mãe. Isso aqui é a mãe, mãe terra, tá? Isso é a mãe terra. Ela vai receber essas células aqui. E ela vai dar vida a essas células, tá? Vamos colocar aqui a mãe terra em cada um desse recipiente, tá? São 2 que é para os senhores, na próxima aula, eu trazer para os senhores mais detalhes sobre a criação. Vamos colocar aqui 4 células em cada útero desse aqui, tá? 4 células, tá? Isso aqui é feijão. Uma célula, 2 células, 3 células, 4 células neste útero aqui. A terra é a mãe. E aqui é o útero recebendo as células. Beleza? Vamos lá. Vamos para o outro útero aqui. A mãe já coloquei, que é a terra. Agora vamos para os nossos 4. Uma célula, 2 células, 3 células, 4 células. Eu poderia estar colocando aqui só uma célula, ou 2, ou 3. O que eu estou colocando aqui essas 4 porque uma dessas células eu não sei se estão germinadas, entenderam? Bom, para que eu não perca na próxima aula, para que eu não fuja, para que vocês consigam perceber o que é que está acontecendo, como funciona a criação. Tudo bem? Isso é a nossa primeira aula da criação. Era isso que Moisés deveria ter feito quando disse que Deus criou o céu e a terra e tal, e tirou o homem, criou o homem, depois criou a mulher. Nada disso, senhoras e senhores. A criação, ele tinha que mostrar como funciona a criação. Era isso que Moisés teria que fazer. Mas não fez. E depois ele foi passado para trás, porque o cientista, nós somos evoluídos, e o cientista foi descobrindo. Ele não sabia que o cientista ia saber disso. Mais tarde, o cientista ia descobrir que o homem já estava formado, já estava na terra,
nas florestas. Esse homem daqui, tá vendo aqui? Esse homem daqui, ó, já existia na época de Moisés, ó. Esse homem aqui. Era o homem das cavernas. Caçava assim, ó. Olha só. Já existia. Quando Moisés escreveu isso aqui. Então isso tudo é balela. A criação que está aqui no livro, ó, é conversa fiada, tá bom? Os senhores vão ver aqui, a criação é essa que eu formei aqui. A criação começa assim. Você começa mostrando como funciona a criação. Tudo bem? Vamos lá. Percebam que aqui eu estou dando alimento a essa célula. Mas essa célula só vai ser alimentada uma. Esse útero só vai receber alimento, está recebendo alimento, sendo regado. Esse outro útero não vai receber. Essa é a diferença da criação. Vamos para na nossa próxima aula. Os senhores vão perceber a diferença de um útero para outro. De uma mãe para outra. A mãe é a terra. E o útero é que vai receber aqueles grãos, aquela célula germinada. Homem e mulher. Eu vou ficando por aqui. Não perca a nossa próxima aula, que os senhores vão perceber qual a diferença desses dois úteros. Por que um germinou de forma diferente do outro. Um abraço, eu te espero. Ative o sininho para não perder a nossa próxima aula, que vai ser surpreendente. Um abraço, tchau, tchau.